Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, eu quero te dar boas-vindas. Esse é o podcast Priorize Você. Eu sou Luísa Lopes e nós vamos conversar um pouquinho sobre estrutura mental. Eu que trabalho com pessoas há muitos anos, às vezes é muito comum a pessoa falar assim: nossa, minha cabeça está sobrecarregada, preocupada com um monte de coisa, experimentando ansiedade, sabe, parece que está faltando até a atenção. E eu olho para aquilo e falei, realmente, isso acontece. Por que isso acontece? Porque muitas vezes nós não aprendemos como ter uma educação mental, como educar os nossos pensamentos. Eu, por exemplo, não fui educada quanto a isso. Eu me lembro quando criança, papai, mamãe, né, que são pessoas muito, muito especiais para mim, eles me educavam assim: não é assim que senta, não é assim que pega na colher, não é assim que fala. Ou seja, eu fui educada no meu comportamento, no meu jeito de falar, mas eu não fui educada assim, não é assim que pensa. E aquilo que nós pensamos é um conteúdo que vai criando uma química em nós. Pensamento é alimento. Segundo pesquisas, nós temos por dia mais de 60 mil pensamentos. Como é que você está gerenciando esse fluxo de pensamentos? Como é que você está lidando com isso? Você pensa sobre o conteúdo dos seus pensamentos? Ou você está vivendo meio que no automático? Quando eu não penso sobre o conteúdo desses pensamentos, é o mesmo que eu estar me alimentando, comendo um alimento sem olhar a validade desse alimento, sem olhar a condição que esse alimento está, se ele está saudável ou não. Se eu como alguma coisa que está vencida, por exemplo, o meu organismo ele vai rejeitar isso quase que imediatamente. Eu não preciso nem me preocupar se eu comer alguma coisa estragada. Eu não vou morrer por causa disso. Geralmente, tem uma comunicação do nosso organismo com a nossa cabeça que imediatamente a gente expulsa isso. Só que, naquilo que se refere aos nossos pensamentos, não é bem assim. Nós podemos trazer alimentos estragados, ou seja, pensamentos que são nocivos à nossa saúde e não percebermos. E aquilo vai acumulando um tóxico assim dentro da gente e quando a gente percebe, nós estamos com enxaqueca, podemos começar uma gastrite, um estresse muito grande. O que eu quero dizer com isso é, pensamento não é coisa à toa. Então eu posso começar a ter mais atenção às coisas que eu estou importando. O que é importar? Trazer de fora para dentro. É começar a digerir isso. Cada coisa que eu penso, cada coisa que eu falo, é um comando que eu estou dando para minha mente. Então, com isso, eu quero convidar você para ficar um pouco mais atento. Tudo que eu sinto, tudo que eu experimento na minha estrutura emocional é resultado da minha forma de pensar. Então, ao invés de você ficar assim, minha cabeça está doendo, eu estou cansado, eu estou estressado, para um pouquinho e se pergunte, de que jeito eu estou pensando, que estou causando esse desconforto no meu corpo? Porque o corpo é como se fosse essa antena parabólica, né? Tudo que você pensa vai caindo lá. E se não tiver com qualidade, vai adoecendo o corpo. Então, toda vez que eu grudo num jeito de pensar que não é aquilo que eu mereço, eu adoeço. Essa frase foi eu que criei. Quando eu grudo em um jeito de pensar que não é o que eu mereço, eu adoeço. Por que isso? Porque nós somos pessoas que temos necessidade de ter tranquilidade mental, emocional, nós temos necessidade de sentir paz, alegria, amor. Mas se o meu jeito de pensar, se aquilo que eu estou pensando não está harmonizado com isso, não vai me trazer paz, não vai me trazer alegria, nem amor, não vai contra esses princípios, eu vou começar a experimentar um mal-estar. Então pare um pouquinho e perceba quais os pensamentos que você está nutrindo e quais as consequências desses pensamentos no seu emocional. Então, se eu fico com raiva de uma pessoa, por exemplo, não é sobre a atitude dela, mas é o jeito que eu estou pensando sobre a atitude dela. Já viu pessoas assim que estão numa reunião e aí alguém perdeu a paciência, falou algumas coisas assim, aí um sai chateado e o outro, não, ele é gente boa, é porque ele não está bem. E o outro levou aquela mágoa, aquele ressentimento para casa, literalmente para casa, para dentro de si e para dentro do lar. Então eu posso ficar um pouco mais atenta. Quais são os gatilhos externos que estão desorganizando a minha casa interna, desorganizando a minha mente? E aí eu tenho várias dicas para que você possa ter uma mente mais tranquila. Uma delas é, comece a colocar no papel quais são os pensamentos que você está nutrindo. Porque às vezes você está hoje pensando nisso, mas ontem também você estava, semana passada você estava. E onde você coloca o seu foco de atenção, aquilo vai aumentando.
Se você está preocupado com alguma coisa e está colocando seu foco de atenção na dificuldade, que aquilo não vai dar certo, chega um momento que você está desencorajado diante da vida. Chega um momento que aquele problema está maior do que na realidade ele é. Mas se você parar um pouquinho e falar, peraí, não tem nada para eu fazer em relação a isso. Deixa eu confiar que vai dar certo. Deixa eu acreditar que eu mereço, que as coisas possam fluir mais facilmente para mim. E é incrível, só o fato de você, não precisa brigar com aquele pensamento, mas só o fato de você falar, eu quero acreditar que vai ser possível, que as coisas vão se resolver porque eu mereço. Você está tirando o foco da dificuldade e está começando a abrir uma pequena porta de oportunidade para um resultado diferente. Então, isso já ajuda você a se sentir melhor. A minha pergunta para você é, você tem pensamentos ou eles te têm? Uma vez eu vi uma aluna, chegou aqui no Indesp, e aí ela falou para mim, Luísa, eu não estou conseguindo dormir. Eu falei, o que está acontecendo? E ela falou assim, eu não consigo parar de pensar. E eu falei, mas quem está criando os pensamentos? Ela falou, sou eu. Então, se você está criando, você pode também aprender a mudar isso. Você é a criadora, você é a pensadora. E os pensamentos são suas criações. Então, eu quero passar para você uma forma de você cuidar desse fluxo de pensamentos, para que você não adoeça, para que você tenha uma mente um pouco mais tranquila. Quando nós temos um pensamento que ele é muito constante, que parece que vai e volta, aquele pensamento parece que não vai embora. Quanto mais você fica assim, eu não quero pensar nisso, mais ele se fortalece. Se eu falo para você, não pense em um passarinho, não pense num canarinho, o que você vai fazer? Vai colocar um passarinho aí na sua frente, e às vezes ele já vai vir cantando, não é assim? Então, a mente, ela não registra aquilo que nós não queremos. Então, quando você fala assim, eu não quero ficar ansiosa, eu não quero ter esse pensamento, mais o pensamento fica fixado aí. Então, como seria se você começasse a não brigar com o pensamento, mas percebê-lo? Esse é o exercício que eu quero passar para você, um exercício que eu criei para gerenciar o fluxo de pensamentos. Vamos fazer isso? Então, pare um pouquinho, se você estiver dirigindo, deixa para você fazer depois, porque você vai ficar um pouquinho relaxado. Pare um pouquinho, tome uma respiração profunda e coloque na sua mente aquele pensamento que tem te visitado muito e você sabe que não está te fazendo bem. Às vezes ele vem carregado de alguma emoção, insegurança, medo, ansiedade. Então coloque atenção nesse pensamento. Na hora que ele estiver bem claro para você, você vai falar isso, verbalizar isso. Interessante esse pensamento. É apenas um pensamento. Um pensamento que eu criei. Um pensamento que eu estou nutrindo. Eu sou a pensadora ou o pensador, e esse é meu pensamento. Eu sou muito maior do que ele. E como fui eu que criei, eu posso deixá-lo ir embora. E eu faço isso agora. Tome uma respiração profunda e permita que esse pensamento se vá. E agora fale, próximo pensamento. E quando você disser próximo pensamento, ele não vai estar mais lá. Preste atenção, faça e depois me deixa saber. E quando você fala próximo pensamento, o outro que vier você faz a mesma coisa. Interessante esse pensamento. É apenas um pensamento que eu criei. Eu sou a criadora, ele é minha criação. E como fui eu que criei, eu posso deixá-lo ir embora. Próximo pensamento. Você acredita que eu já consegui ajudar uma pessoa que não conseguia dormir só fazendo isso? Começa respirando, bota atenção naquilo que está ali e fala isso. Olha que interessante, eu que criei, eu sou maior do que isso, eu vou deixá-lo ir embora. Próximo. Isso significa que você está voltando para casa, acendendo as luzes, tomando consciência do que está acontecendo aí na sua mente e organizando tudo isso. Você pode fazer isso. Você tem todo o poder de ter uma saúde mental, de estar bem mentalmente. E são exercícios muito simples que você pode praticar. E aí existem vários outros que no decorrer desse programa, desses vários podcasts que nós vamos estar fazendo, eu vou estar passando cada vez mais dicas para você.